Sou servidora pública, trabalho na SAS Guaianazes. No ano de 2017, eu fiquei na atual gestão de parceria, era técnica de serviços, e recentemente eu comecei a trabalhar numa unidade de prestação de contas. Hoje, eu acho que o cotidiano da unidade de prestação de contas e a rotina das técnicas que estão fazendo essa gestão de parcerias é muito esses questionamentos que vocês estão recebendo aí, né, de cara. A gente recebe essas questões todos os dias, que estão demandando aí das unidades de prestação de conta, das supervisoras, respostas e que a gente ainda está construindo, que a gente não tem, que a gente repassa, enfim. Conversando com os colegas da unidade de prestação de contas, a gente elencou aqui alguns dos desafios que estão muito fortes na questão da regulamentação do marco regulatório. Uma das questões que aí, assim, tirando tudo que já foi apontado de alguma forma, é a abertura de contas com CNPJ de filial em algumas situações em que no contrato de celebração a gente tem o número do CNPJ da OSC e tem um número de CNPJ que foi aberto especificamente para aquele serviço. Então, algumas organizações têm a filial e no contrato aparecem esses dois números. A conta corrente, ela foi aberta com o CNPJ da matriz. E aí a gente está tendo dificuldade porque a contabilidade entende que tem que abrir uma conta com o CNPJ da filial, né, nesses casos. Então, a gente teve situações de apostilamento e desapostilamento de contas correntes por conta dessa questão, e aí a gente não tem muita clareza de se está correto ou não. A outra questão é, no caso da aplicação dos recursos dos fundos de reserva, né, então, algumas organizações trouxeram o questionamento se poderiam fazer a aplicação desse recurso, e uma outra fonte que não uma poupança, porque a portaria é específica em dizer poupança. E aí questiona-se se esse recurso poderia ser aplicado em fundos de investimento como DI, PRES, POS, CDB, RDB, etc. Então, assim, são muitas as questões, mas se pode ser só duas, eu priorizo essas duas. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Ariovaldo Bueno, eu sou do Fórum do Idoso de Pinheiros. Na verdade, estou tentando ajudar minha esposa, que é presidente de uma organização, a entender todo esse processo. Então, as minhas observações eu já fiz quando da audiência. Então, aqui já ofereci as sugestões. Mas eu queria fazer algumas observações. Roberval, as prestações de contas, neste momento, são iguaizinhas a Demofim. Iguaizinhas. A documentação é exigida, todas as notas são apresentadas, toda a folha de pagamento é apresentada. Eles não aceitam duas folhinhas, como você mencionou. Ou seja, na ponta, nada mudou. A experiência que nós temos. A segunda observação. A segunda observação que eu tenho, eu não conheço, já fiz observação pessoalmente, eu não conheço a composição do grupo de trabalho que elaborou. Isto aqui não é um manual financeiro, é um manual de prestação de contas. Evidentemente, ele é um manual de parceria, ou seja, ele é muito mais abrangente, ele não pode ser mudado o nome. Essa é a primeira observação. Assim, eu não sei quem compôs a comissão, mas eu sou um profissional da contabilidade, sou um contador. Lendo isso aqui, a impressão que passou para mim, especialista, é que não houve participação do especialista contador neste grupo. Porque várias coisas que estão aqui contidas, ele fere a contabilidade. Vocês mudaram para regime de competência. Isso vai ajudar as instituições? Possivelmente vai ajudar. Mas nós estamos convivendo com dois regimes simultâneos, que não é possível. A conciliação bancária é caixa, é regime de caixa. A DEAFI, regime de competência. Não há como conciliar as duas coisas. Se eu emito, se eu pago se eu pago um funcionário, no extrato bancário é valor líquido,
Na DEAFIN é valor bruto de um ato considerável. O depósito do fundo de garantia é feito no mês subsequente à folha de pagamento, não concilia. Eu posso ter do mês anterior no extrato deste mês, mas deste mês terá na DEAFIN, ele está no mês, competência. No extrato bancário estará no mês subsequente. Agora, se você diz, eu vou levar o extrato bancário até o dia que eu fiz o depósito do fundo de garantia, eu não estou falando duas coisas distintas. Vocês estão falando de datas diferentes. Ou seja, eu vou adiantar o extrato bancário, eu estou em abril, eu vou até o começo de maio, até que eu consiga pagar aquelas despesas do mês passado. Isso não faz sentido. Então, conciliar as duas coisas é muito difícil para um especialista, hein? Para um especialista. Não para essas pessoas que estão lá na ponta, nas entidades, que têm pouco conhecimento contábil, nem deveriam ter. Elas têm que atender as pessoas, não a contabilidade. Eu diria que, quando esse manual foi reformulado, por favor, levem à audiência pública. A audiência pública foi contrária. Vocês emitiram 55, não levaram à audiência pública. Várias das questões que estão aqui no manual são das 55, não são do manual. Então, se houvesse audiência pública das 55, muitas coisas que estão aqui não estariam, porque nós já teríamos dito. Disse a ele, recorra a especialista, recorra ao Conselho Federal de Contabilidade, ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, cujo a presidente assumiu recentemente, está disponível para isso. Recorra ao Instituto dos Auditores. Hoje você diz, isso não é, no mês não é prestação de contas, só que a senhora lá da ponta do CRAS tem que assinar um parecer dizendo que está certo. Como é que ela está certo se ela receber 2 papeizinhos? Como é que ela pode avaliar que aquela despesa é razoável ou não? Vai ser feita em junho? 6 meses? Isso não é razoável. Volte à situação anterior, que era muito mais simples, estava consolidada. Ok, então, Martinha, concluímos o bloco. No próximo, por favor. Vamos começar pelas respostas da Flávia. Com relação à abertura de contas matriz e filial. Primeiro, eu estou desde a outra administração trabalhando com isso e trabalhamos com um grupo, dentre os quais os membros da sociedade civil, existia um contador de uma das nossas organizações de grande porte. Então, ele não foi feito também sem que consultássemos as normas. Muitas das decisões a gente pautou-se pelas informações do contador desta organização, que inclusive depois deu algumas palestras para o poder público, em alguns dos cursos feitos pela Escola do Servidor. Então, só para deixar claro que não é feito sem consulta ao especialista, e também aos contadores da pasta. A pasta possui contadores, certamente eles não têm talvez toda a expertise privada, como tem os contadores das organizações, porque eles trabalham com a contabilidade pública, a expertise deles está na contabilidade pública, então muitas vezes a gente recorreu, e não só a este, mas a alguns outros contadores que também se predispuseram a nos auxiliar nas informações. Só um parênteses aqui em relação à oferta do senhor Ariovaldo. Acho que nesse momento, senhor tá aí. Nesse momento de construção, eu aceito e queria estabelecer contato com a nova presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Eu acho que o momento é propício para isso. Eu sempre falo duas cabeças pensando uma questão, sempre encontro uma
solução melhor que uma, é esse princípio que a gente aplica. Então eu vou pedir para a Lisete, a secretária que está aqui, para pegar os contatos do senhor, para que a gente consiga fazer essa ponte, tá bom? Que não é verdade. Por favor, pode falar? Não, só assim, estou falando mal. Dulce, vamos esperar a sua vez para fazer a pergunta. Mas não posso deixar passar. Eu faço parte desse grupo também. Dulce, por favor. Ela estava no grupo. Não é culpa da sociedade, não é isso que está sendo dito. Ela estava no Não é grupo. culpa, não é esse o tom. Vai falar, tem pessoas na frente, a gente tem que respeitar as outras pessoas. Questão de ordem. Continuando, a questão dos CNPJs, houve, primeiro, da parte da Secretaria, em nenhum momento eu tenho a informação de que nós pedimos para abrir filiais. Eu inclusive fui a uma palestra no sindicato ali no Tatuapé, em que eu disse isso claramente, de que não era uma exigência. O que tinha era um problema operacional. O SOF, anteriormente, não aceitava, o SOF é um sistema da prefeitura de pagamento, ele não aceitava o registro de duas contas com o mesmo CNPJ. Quando isto foi detectado, algumas então abriram filiais para poder cadastrar contas diferentes. Levamos isso à Secretaria da Fazenda e isto foi resolvido. O SOF hoje registra tantas quantas contas forem necessárias com o mesmo CNPJ. Alguns contadores nos disseram que a exigência de filial é uma exigência contábil, né? Eles nos demonstraram e organizações tomaram a deliberação de abrir as filiais. Hoje, para minimizar esses entendimentos que são duplos, alguns dizem que deve abrir, outros dizem que não deve abrir filiais. Nos termos de colaboração, nós colocamos os dois CNPJs, informamos o CNPJ da matriz, que é com quem a gente faz a parceria, porque ela é o órgão completo em termos de documentação, e reconhecemos a filial que ela abriu para aquele determinado serviço. Isto só está acontecendo porque são serviços em continuidade. Os novos não dá para abrir uma filial se eu não fizer a pactuação. Então, sempre será apresentado o documento da matriz para poder entrar num certame público. E agora, as contas, houve realmente muita divergência de informações, porque algumas organizações abriram contas com os números das filiais, outras abriram contas com o número da matriz apenas, e a contabilidade, o sistema ainda só permite registrar um CNPJ e uma conta, não importa se ele é matriz ou filial. Nós já orientamos todas as SAS que as organizações que abriram filiais deveriam pedir o apostilamento, já que tinham aberto contas com esses CNPJs filiais, que pedisse o apostilamento, quem tinha feito isso. Nós fizemos todos os apostilamentos que foram solicitados, para que não houvesse divergência entre o CNPJ, que está no termo, o CNPJ da filial, hoje ele consta no termo, e se não constar, aqueles foram apostilados que passaram a compor o termo. Então foi essa confusão que foi dada, porque algumas abriram contas no CNPJ, outras não, apenas o CNPJ, né? E, inclusive, só para a título de informação, uma organização ela abriu as filiais, depois ela pediu o apostilamento, nós apostilamos e ela logo em seguida pediu para desapostilar. Ela não queria mais as contas vinculadas ao CNPJ e hoje ela tem CNPJ filiais, porém não tem as contas naquele CNPJ. Então foram esses os problemas que aconteceram. Com relação ao manual que o Ariosvaldo nos trouxe, o manual é de parceria, foi uma opção de que ele trouxesse todos os passos e não apenas a prestação de contas. A questão do valor bruto e do valor líquido, volto a dizer, até porque ele informou, uma coisa que está sendo difícil é que nós estamos hoje com duas formas de controle, uma por caixa e outra por competência. Então a DEAFIN é competência, não tem dúvida nenhuma. E o caixa, a conta é caixa, ele está se vendo o caixa. Então,
precisamos melhorar a forma de conciliarmos. Agora, não é uma opção, uma invenção da pasta. A legislação trouxe isso. A legislação trouxe a conciliação bancária. E se ela é caixa, a legislação trouxe essa. Então, não é que... E nós não podemos tirar o regime de competência, porque, publicamente, este é o regime que os órgãos públicos devem adotar, o regime de competência. Então, nós teremos que melhorar ou os instrumentais, ou a compreensão, mas é impossível anular essas duas formas. O que não se tinha anteriormente era o caixa, porque a gente nunca controlou conta. Esta é a realidade. A gente controlava a movimentação do dinheiro público, mas não se controlava a conta. A única conta que tinha um controle precário era o fundo de reserva, que a gente controlava simplesmente o depósito. Mas não sabia se o dinheiro e os depositados permanecem naquelas contas. Hoje a lei exige que se traz o extrato bancário e se faça a conciliação. Então esse é o advento novo da legislação. E não é uma opção da 55 ou uma opção da pasta. Esta é uma exigência da lei federal, que a conciliação bancária passou a ser um instrumento de controle. Ok? E com relação ao valor bruto e valor líquido, então, a gente deu esta orientação. Eu já conversei com alguns contadores a respeito desta informação, tanto público quanto privado, porque como os documentos, eles falam em linguagens diferenciadas, uma é de caixa, a outra é de competência, até então, com quem eu conversei, não está errado a forma. Talvez a gente tenha que melhorar a demonstração de ambos os impressos. E como estão em construção, a gente está se debruçando em cima de melhorar esses dois instrumentais. E outra questão que foi falado da contribuição da sociedade civil, só lembrando que a portaria 55 passou por consulta pública, assim como o manual passou por consulta pública. Tá? Então os dois instrumentos, a 38, antes de ser promulgados, a 38, que depois foi reformulada para... Ela só tirou alguns conceitos que estavam, ela passou por consulta pública, assim como o manual. Acabou de passar o Zé nesta manhã, deu o resultado da consulta pública que nós tivemos do manual. E agora, certamente, com as contribuições nesse momento. Falta... Eu gostaria de responder à pergunta em relação à possibilidade de aplicação do fundo de reserva em alguma aplicação financeira, que não seja a caderneta de poupança. Na verdade, a lei federal e o decreto não exigem que seja uma caderneta de poupança. Isso foi uma exigência da portaria, uma decisão do gabinete por considerar que a caderneta de poupança é um investimento mais seguro, mais estável. Mas, como o outro caso que o Roberval trouxe, caso seja entendimento tanto das organizações parceiras quanto do gabinete ampliar as possibilidades de investimento do fundo provisionado, podemos sim contemplá-las na revisão que nós pretendemos fazer na portaria 55. Mas como se anda para frente e para trás? Graças a Deus que é para frente. Mais um bloco. Boa tarde, meu nome é Luciana, sou do Instituto Rogacionista, sou gerente de um CCA. Eu queria começar pedindo desculpa, mas a gente está desde dezembro enlouquecido com esse processo. A gente não teve direito a férias de janeiro, a gente só teve no papel, a gente não conseguiu tirar férias, né? Então agora eu vou me dar direito a falar, a fazer as questões que eu tenho que fazer e eu vou extrapolar as duas perguntas, tá? Primeira coisa, eu gostaria de pedir que tudo que está sendo falado aqui seja depois passado por escrito, porque já é a segunda vez que eu participo, pelo menos uma audiência maior com o Roberval, e na outra eu falei, mas o Roberval falou, e o que a gente chega na sala depois e ouve, é que, mas lá ele falou, mas por escrito ele não responde pra gente. Então eu gostaria que fosse tudo por escrito, porque senão não vai valer nada, tá? A audiência, só aproveitando, Luciana, a audiência está sendo gravada. Mas tem que ser por escrito. Depois a gente pode disponibilizar também para acesso a esse conteúdo. Sobre o manual, você falou que receberam 50 e poucas questões, uma das foi do Rogacionista, a gente mandou 3 páginas, eu recebi que foi lido, né? A gente trabalhou com outra organização que está aqui também junto, a gente fez em conjunto, mas eu queria saber se ele está válido ou não, porque eu já levei na SAS e eles falaram que não vale, né? Inclusive eu ouvi lá que o regime de caixa não é de competência, né? Então eu queria saber quando ele vai estar válido.
se ele já pode ser considerado válido, e tinha erros até lá, porque, por exemplo, falava que o imóvel, a categoria imóvel não podia ser flexibilizada. Na verdade, a categoria é aluguel, não é imóvel. Então, quando que isso vai ser regulamentado em cima das questões que a gente fez? E como tinham 3 páginas, isso eu não vou nem comentar, porque está lá as minhas dúvidas. Outras 2 coisas. Bom, pagamento que vocês falaram teve uma questão anterior já sobre o RH. Na verdade, assim, a gente teve um problema. A gente tem 7 serviços conveniados no Instituto Rogacionista, 3 educação, 4 assistência. O Banco do Brasil só libera uma conta para fazer pagamentos maiores. Então, a pessoa do financeiro tem que pegar, ela tira o valor líquido dos salários de todas as contas e joga na conta principal, para poder pagar o salário. Só que essa conta principal entra o salário de todos os serviços. Então, eu quero, porque o Roberval falou que a gente tem que apresentar a conciliação bancária. Eu quero saber se é só mostrar que o valor que a gente sacou da conta bate com os salários, ou se eu vou ter que passar a conciliação inteira da conta. Porque isso é um problema do Banco do Brasil. Se eles liberassem a gente a fazer os pagamentos dos salários ou valores maiores, a gente não precisaria fazer isso. Tá? O que mais? Custos indiretos. A gente tem, como já foi falado de manhã também, a gente, por conta de ter os 7 serviços, a gente tem 4 funcionários administrativos que cuidam de RH, contabilidade, pagamento, financeiro, tudo. Está na portaria que a gente poderia colocar esses funcionários no plano de trabalho, na prestação no custo de parceria. Não foi autorizado. Aliás, dos planos de trabalho que a gente apresentou, dos 4 planos de trabalho, só teve observação em cima da parte financeira, não foi discutido nada de execução, de meta, não foi falado nada, só discutiram a parte financeira. Né? Por isso que aqui a gente está batendo na parte financeira, porque é o que cobram da gente ainda hoje. A gente espera que um dia isso mude. Né? Mas assim, a gente tinha feito um rateio do horário desses funcionários, considerando durante a semana quanto mais ou menos eles trabalhavam para cada serviço. Então, a gente queria saber se pode ser feito isso, o mesmo funcionário trabalhar para 7 serviços e ratear o salário dele e colocar na prestação ou não. Outra coisa, no artigo 56 da portaria 55, fala sobre a parte de RH, que poderia haver alteração para diminuir ou aumentar o quadro de funcionários. Eu estou com o seguinte problema atualmente. Eu tenho 120 vagas no CCA, sendo que eu estou com uma demanda de 40 crianças inscritas de manhã e 80 à tarde com lista de espera ainda. Né? Então, a organização está bancando um educador meio período para cobrir essa demanda que eu tenho à tarde. Eu tentei colocar isso no plano de trabalho porque eu acho que é justificável em cima da demanda que eu tenho e também não foi autorizado. Né? Acho que é isso. Tá, obrigada. Mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Fernando. Acho que já foram 5, né? Já? Eu gostaria primeiro de dar uma orientação geral aqui, que todas as decisões que as SAS tomam são passíveis de recurso administrativo, tá? Na administração pública, nós trabalhamos com o princípio da hierarquia, ou seja, sempre que uma autoridade administrativa profere uma decisão, você pode recorrer à autoridade superior. Então, caso vocês não concordem com alguma coisa, não estou querendo desrespeitar a SAS, longe disso, mas assim, pessoal, o recurso administrativo é um direito fundamental na Constituição, direito de petição, tá? Então, assim, eu, Daniele, também, quando eu falo alguma coisa no processo que não concordam comigo, podem recorrer ao secretário sem problema nenhum. Então, por favor, exerçam isso, porque eu já ouvi diversas vezes reclamações nesse sentido, mas a SAS tem o entendimento dela, pode ser equivocado ou não. E aí, na própria lei de processo administrativo, lei municipal de processo administrativo, está previsto isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Então, exerçam esse direito, façam isso, e assim, numa boa, sem crise, porque faz parte da democracia, do processo administrativo, entendeu? Não temos que brigar por causa disso. Não concordo, vou recorrer, simples assim, tá?
Se a adesão for da SAS, você pode recorrer para o secretário, tá? Uma mera petição no processo administrativo. Ou protocola uma petição no protocolo lá da SMADES, certo? Direcionado ao secretário. E ainda da adesão do secretário cabe recurso para o prefeito também. Se eu fosse supervisora, pedir a demissão hoje nessa audiência, é uma vergonha. A secretaria tem que garantir. Bom, a outra pergunta é se o manual está válido ou não. O manual, na verdade, é só um retrato, é uma explicação da portaria 55. Então, o manual em si, ele não tem força normativa. Quem tem força normativa é a portaria 55. E ela está válida. Portanto, aquilo que estava no manual está válido, sim. Salvo alguns erros, como foi apontado, que serão corrigidos na nova versão, como ele é uma mera descrição da portaria, a portaria está válida e tem que ser observada assim. A questão dos custos indiretos, temos que ter assim, bastante cuidado em relação ao que deve ser incluído ou não como custo direto, indireto. Uma preocupação de precarizar o serviço, basicamente essa a preocupação, acredito, de todos os supervisores técnicos que analisam os planos de trabalho. Então, assim, entendemos que o que é essencial para os serviços já estão contemplados nos custos diretos. Claro que poderia ser muito mais do que aquilo, mas é o que temos, né? Como é de conhecimento geral, a secretaria ela tem um orçamento bem limitado. Então, se nós temos uma exigência maior em relação ao que vai ser aceito ou não como custo direto, é justamente para priorizar as metas e resultados, que é tão importante para o marco regulatório, né? Então, não precarizar o serviço é a finalidade maior que nós temos que ter sempre na análise do plano de trabalho, na análise da prestação de contas e tudo mais. A questão da ótica de mudança da análise do plano de trabalho, da análise da prestação de contas de uma ótica financeira para uma ótica de metas e resultados, eu concordo plenamente com vocês. É um trabalho que a gente tem que ter diariamente, mas que não é fácil. É uma mudança de ótica, uma mudança de hábito. Então, é algo que está em construção e que eu acredito que em algum momento a gente vai chegar lá. Estamos em fase de aprimorar os indicadores qualitativos dos serviços e eles ainda não estão fechados. Então, será assim um passo de cada vez, considerando essa diretriz do marco regulatório. Então, vamos ter, mais uma vez, um pouco de paciência de esperar a implantação se concretizar completamente. Só complementando a questão do plano, acho que a Daniele contemplou do plano que ainda está só sob a ótica financeira, certamente que não é esta a orientação. O plano, a lei exige que tenha uma minuta no edital. E nós colocamos uma minuta padrão, onde ela consta a parte financeira e consta a parte de metodologia do serviço. Ela deve ser analisada como um todo. O que, às vezes, a cobrança nossa financeira é porque a gente não pode fazer uma celebração com valores errados. Então, tem um valor determinado para cada serviço, e se aquilo não está de acordo com aquele valor, não a discriminação dos valores. Isso a gente já tem orientado, que não o demonstrativo de custeio, volto a dizer, é um instrumento da organização e não um instrumento da SMADES. O nosso é a planilha que tem um valor fixo, né? Ela diz qual é o valor total. É deste valor que não pode ser excedido a parceria. Então, não é só a ótica, lógico que deverá ser sem dúvida sobre o conteúdo do plano. Agora, não é possível nós pactuarmos com valores errados, né? Com valor... A flexibilização eu já expliquei que ela é mensal, ela é uma exceção da prestação e não demonstrativo. Demonstrativo é uma prerrogativa da organização de distribuir os valores conforme eles determinam.
Desculpa, mas você não entendeu o que eu falei. É o seguinte, eu não estou pedindo para mudar a verba. Eu estou pedindo, porque assim, a gente recebe em cima do valor que vocês colocam. Vocês pagam 13 mil reais de alimentação. E 13 mil para eu pagar salário. Então, a impressão que me dá é que assim, as crianças têm que comer e pronto. Porque o resto eu não posso pagar capacitação, eu não posso ter educador a mais, eu não posso ter oficineiro a mais, nada disso pode. A gente entendeu que quando foi feita essa portaria 55, era porque a gente podia apresentar um plano de trabalho, né, colocando outras coisas que a gente acha mais importantes do que só alimentação, porque alimentação eu consigo doação, mas eu não consigo doação de oficineiro, não consigo doação de... Então eu não estou pedindo aumento, eu estou pedindo para me deixar colocar os custos que eu acho que eu tenho que colocar e vai lá verificar se eu estou executando o trabalho ou não, é só isso. Ok. E com relação, agora cabe, acho que esclarecer, estão aqui as SAS e as OSCs, nós recebemos por dia por volta de 200, 300 e-mails individualizados. Então nós temos feito respostas a nível coletivo. Quando diz que o que se fala, o que está se tratando em um dia de uma audiência pública oficializada pela Secretaria, que eu preciso retransmitir tudo isso por escrito, então parece que o que se fala, essa discussão, não tem validade. Então, muitas vezes, todas as nossas SAS foram capacitadas por uma capacitação de uma semana. Certamente que não esgotou. Certamente que não esgotou. Mas deu amparo para que se tivesse ideia do que fazer. E nós temos atendido, sim, na medida do possível, e procurando atender de forma coletiva. Porque individual nós não temos realmente tido condições, até porque são muito recorrentes as perguntas. Então quando a gente tem, e algumas delas que não têm respostas ainda, são exatamente esses questionamentos que vocês estão fazendo, que a Secretaria está se debruçando para tentar alterar a portaria 55 se for necessário, e é uma proposta, e incorporar algumas destas condições, como os custos indiretos. A gente reconhece, porque viu o que se chegou de custo indireto, coisas extremamente coerentes e coisas absurdas, a gente sabe disso, tem os dois lados. Então a gente tem estudado para se dar uma resposta. Então, nem tudo realmente tem a prontidão da resposta. Estamos num processo e a gente precisa construir também, há de se entender que as respostas não são prontas. É preciso serem elaboradas corretas para não precisar novamente, às vezes, ser discutida após ser emitidas, tá bom? Pois não? Agora vai. Meu nome é Fernando, sou trabalhador, atualmente estou na coordenação de um serviço. O nome da instituição da qual eu trabalho é a Associação de Voluntários Integrados no Brasil, a AVIB, e eu preciso me permitir fazer algumas considerações sobre algumas questões que foram colocadas. Eu prometo que farei uma pergunta só. Enfim, porque a gente está aqui administrando ansiedades, conflitos de relações de trabalho, a gente não está só discutindo o marco regulatório, né? Então acho que isso é importante dizer. E que uma consulta pública, né, acho que como foi colocado como observação de que só foram encaminhados 57 contribuições, assim, eu agradeço, nos incluímos dentro dessas 57, mas respeito muito também quem não colocou, porque as contribuições não são só para as organizações, são para os servidores na ponta da SAS que estão atolados de trabalho. Funcionário de CRAS que chega com 100, 150 pessoas na hora para trabalhar. Então a contribuição, né, se foi pouca, não precisa vir no sentido de que vocês não leram, embora não foi dito isso, mas a gente sabe as considerações que são feitas quando se fala desse processo. E esse processo de consulta pública em especial, é importante a gente contextualizar. Ele vem num processo de adaptação de entrega de plano de trabalho em dezembro, em março, renovação de matrícula no Comas, né, publicações de portarias, uma atrás da outra, com várias dúvidas. Então não dá para a gente dizer que esse processo de consulta também é um processo facilitado, né, e que ele é também, e que vai esgotar as dúvidas. Eu não concordo, por exemplo, que o manual ele já está válido, porque se ele está em consulta pública eu não entendo ele está válido, porque o resultado não saiu, então é uma dúvida.
ele não é a expressão da 55 na sua totalidade, muito embora faça parte dela. Mas tem questões que na 55 não esclarece. E ele dá apontamento lá na consulta. O processo de consulta pública é importante ressaltar que é o segundo manual em consulta pública. Não tivemos resultados do primeiro, né? Não tivemos resultado do primeiro, e esse segundo foi a título de e-mail. O outro a gente colocou as contribuições, a gente via as contribuições dos colegas no São Paulo Aberta, né? Então, há de se fazer essas considerações. E aí, assim, os serviços já estão precarizados, eles não vão ficar precarizados, eles já estão, né? E aí, uma das coisas que eu queria dizer também, e que eu preciso me permitir, especialmente Daniela, é que, assim, falar de que o recurso ele não foi empenhado ou foi retirado, por exemplo, em janeiro, assim como foi retirado em outras situações, não dá para reconhecer pelas dificuldades, né? Há de se convir, porque a 13019, todos os municípios e estados sabiam que teriam custos com ela, né? Então aquela história também de congelar gastos, ela cai por terra, embora foi aprovada. Mas a 1319, inclusive, ela diz que é obrigatoriedade da municipalidade e dos estados capacitar os envolvidos no processo, seja servidores, seja organizações sociais. Então isso está na lei também, né? E dizer também que é uma escolha administrativa o corte, porque a gente precisa reconhecer, e a gente que defende o SUAS, de que a LOAS ainda é válida. Então não dá para dizer que, olha, foi um ato discricionário, porque o Poder Administrativo ele tem essa possibilidade sim, e é por isso que a gente luta por recurso. Também é uma luta política, né? Mas não dá simplesmente para a gente dizer que, como um serviço de convivência ou outros serviços que estão tipificados recebem recurso federal, não dá para a gente falar que é razoável não ter verba, não fechamos o serviço. Mas a gente não fala no fechamento do CRAS, porque o município sabe que não pode. Serviço continuado. Então, assim, com todas as dificuldades que a gente tem tido, a LOAS ainda não foi derrubada. Embora estamos vivendo tempos difíceis. Mas, enfim, eu preciso fazer essas considerações, abrir mão de outras perguntas e de que a gente sabe que ainda vai demorar muito ainda. A minha pergunta é, tem serviços, e vou dar um exemplo do qual estamos vivenciando agora, que não foi feito chamamento público em 12 meses, prorrogado pelo período de vencimento dos 60 meses, vence agora em abril, por exemplo. Né? Não foi feito chamamento público. Eu gostaria de saber qual é o ato ou orientação, e se existe uma orientação administrativa da SMADES, da Secretaria, de não interromper esse serviço. Porque o que está sendo orientado, por exemplo, é que esse serviço ele não funcionará mais e vai ser aguardado o chamamento público e será interrompido. A gente queria saber se existe algum direcionamento nesse sentido da possibilidade de prorrogação, né, desse prazo até o chamamento público, considerando que isso não é uma responsabilidade das organizações e vai prejudicar de fato na ponta os usuários que necessitam desse serviço. E os trabalhadores, com certeza. Próximo. Boa tarde, meu nome é Alexandra, eu sou da Padre Moreira. A minha pergunta é sobre conciliação bancária. O meu entendimento de conciliação bancária é que é uma cópia do extrato bancário. E ali onde a organização vai estar falando com a secretaria, onde foi gasto. E quando eu faço a retirada da folha de pagamento, eu faço a retirada do líquido. E nela também, através do mês, eu vou pagando os encargos, INSS, IR. E a SAS, a gente tem 3 SAS que a gente trabalha. E tem vários entendimentos da SAS. Uma das SAS falou pra gente que a gente não deve apresentar na conciliação bancária o IR e o INSS. Porém, eu tirei da conta o valor líquido do salário. Então, é um pouco divergência aí a situação, né? Se eu tirei líquido, eu não vou apresentar os encargos pagos. E a minha outra pergunta é referente ao FGTS. A organização, ela faz sistema de rateio, porque a folha de pagamento é feito pela matriz da organização.
E se eu posso fazer o FGTS pelo CNPJ dos núcleos e pagar individual nas suas contas, em vez de fazer o sistema de rateio para estar fazendo pagamento pela conta da matriz. Mais duas. Boa tarde, meu nome é Hilda, eu represento a Organização Ação Comunitária Todos Irmãos. Eu só quero reforçar aqui a questão do rateio que já foi colocado, reforçar mais uma vez dizendo o seguinte: a questão do rateio está bem explicado na portaria 55, no decreto 57.575. Aí eu faço a pergunta: por que a gente não está conseguindo, se ele está aí para ser feito? E quem pede é porque precisa, porque necessita. Senão não estaríamos, estamos provando por A mais B, por quê e para quê? Porque não está onerando nada do cofre público, está onerando a própria organização social quando é feito um rateio. Obrigada. Mais uma, por favor. Boa tarde a todos, eu sou Heitor, também da Pato Moreira, estou como gerente de um serviço. Em meio a várias dúvidas, eu acho que primeiro me cabe, devo trazer uma consideração no sentido da comunicação, como o colega trouxe no início. Eu acho que o investimento na comunicação aí na gestão pode ter sido uma evolução. Eu acho que aqui do nosso lado falta ainda muita coisa, talvez por conta das mudanças. Isso gera, o nosso imaginário vai para várias coisas, vários entendimentos diversos. E às vezes eu posso vir aqui com uma dúvida muito pequena que para o outro não é. Então a falta de diálogo, a falta dessa conversa vai fazer com que isso vai acontecer sempre. Isso todo mundo aqui sabe. Mas a gente precisa saber quando é que isso vai continuar. Hoje, a primeira audiência, acho que todo mundo consegue poder falar um pouco. Qual será a próxima, qual será o próximo momento. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa continuar. Porque está todo mundo ficando meio xarope com todas essas mudanças, cada um achando uma coisa, faz diferença e a gente quer produzir, a gente quer atender. E a gente precisa de qualidade para isso. Aproveitando a sua colocação, nós havíamos dito que o último bloco de perguntas seria às 15h30. São 15h30 agora. Poderíamos estender até 15h50? Vamos estender até 15h50. Só reforçar, tem uma questão contratual do horário, mas, obviamente, vamos estender o máximo aí até às 16. Até às 16, com pergunta? Não, até 15h50 com pergunta. Isso, para daí a gente ter tempo de responder essas últimas perguntas. Obrigado, desculpe. Imagina. Eu só levando em consideração qual será a próxima oportunidade, né? Com relação aos custos indiretos, nós atualmente temos uma interpretação e eu gostaria que isso fosse um pouco mais esclarecido no sentido do aluguel, onde o texto hoje pela manhã tratava do custo indireto no elemento aluguel. Bom, e outras questões eu vou aguardar, acho que é mais esse ponto necessário nesse momento, que atualmente no custo, a gente não coloca o aluguel nos custos indiretos e hoje estava claro isso, uma questão só de esclarecimento mesmo. Eu vou começar respondendo em relação a essas considerações do Heitor referentes à comunicação. Obviamente, o intuito e o propósito é promover mais encontros nesse formato, em formatos diferentes. E como eu acredito que grande parte das pessoas já saibam, eu tenho uma agenda mensal com os 2 fóruns da assistência social. Justamente para garantir que esse diálogo seja mantido. Óbvio, como as executivas também são compostas por várias pessoas, tem toda a questão de agenda, a gente está trabalhando com essa frequência mensal e reitero isso, que a ideia é continuar promovendo encontros e ouvindo de vocês também a respeito do formato, outras sugestões. Estamos abertos a isso, ok? Com relação, de novo, à questão da conciliação bancária, só me fugiu o nome da menina do Padre Moreira, a primeira, Alexandre, perdão, Alexandre. Certamente que a conciliação tem que ser tudo que sai da conta, tá? Então, se você... por isso que eu disse que ainda não fechamos dizer que nós temos as informações erradas, porque como um é regime de competência e o outro é regime de caixa,
nós ainda entendemos que as informações estão corretas, porque do caixa eu tiro o líquido, eu tiro o salário e obviamente eu vou ter guias que eu pago os encargos referente àquele salário. Na DEAFIN eu vou estar dizendo de acordo com o demonstrativo, tanto o que se refere ao salário quanto ao que se refere a encargos, tá? Então, a princípio deu-se a impressão de os questionamentos que estava errado a forma como tínhamos colocado. Entendemos com conversas com algumas organizações, alguns contadores, que não está errado, talvez precise clarear o entendimento do que colocar em um e o que colocar em outro. O que já está certo, como o nosso colega contador disse, está difícil porque um impresso é regime de caixa e outro impresso é regime de competência. Então, há uma proposta de mudança na conciliação para que fique mais claro essa demonstração de coisas que eu não consegui liquidar naquele mês, mas que são compromissos daquela competência que serão pagos no mês seguinte, ok? Com relação ao rateio, o FGTS também foi uma informação que nos trouxeram por parte de alguns contadores que nós havíamos feito, que seria um único dos impostos de taxas que a gente não consegue dividir, que é um por CNPJ da organização. O rateio, e aí eu já aproveito para responder a Dailda, o advento do rateio é exatamente para isso. Então, se eu tenho o rateio, eu posso fazer uma compra coletiva e aí eu pego uma única nota e digo onde que são gastos, quem reporta aqueles gastos. Então, o rateio, por isso que a gente não tem ele como um impresso obrigatório do ajuste, porque eu posso não realizar nenhuma dessas operações. Então, se eu fizer uma operação ou pagar um tributo desse tipo, que só pode ser um recolhimento, eu vou fazer um documento do rateio para explicar, porque vai ter um valor muito superior ao que deveria ser para cada conta, para cada parceria, e o instrumento do rateio, ele não era oficial, mas tem muitas SAS e muitas organizações que já usam esse sistema há muito tempo. Cada um inventou um impresso, cada um inventou um jeito de demonstrar despesas que são rateadas e que hoje são reconhecidas. Só precisam trazer o impresso para aquilo, né? Eu comprei, aparece uma nota exorbitante de determinado material e um auditor fala, mas isso aqui não é compatível com a capacidade, mas é porque a nota se refere a mais do que um equipamento. Então, mas a nota em si não consegue transmitir isso. O que vai conseguir transmitir? O rateio. Alguns antigamente mandavam ofício, outros SAS inventaram um impresso. Inclusive o que a gente usa hoje é baseado no impresso de algumas SAS que já usavam isso, de algumas organizações que já tinham o hábito de fazer o rateio. Então, a despesa rateada está na legislação. Desculpa, mas o rateio que a gente está colocando é rateio para recursos humanos, não é para compra de material. Qualquer tipo de rateio, o princípio é o mesmo. Para recursos humanos, que vai virar um olerite. Então, é o mesmo princípio. O princípio não muda, não importa qual seja a questão, ou de compra ou de prestação, ou do RH, no caso dos indiretos, como foi dito aqui, que por uma organização, que ele rateia aquela prestação de serviço daquele custo indireto em vários serviços. O princípio do rateio é o mesmo. Se a despesa é coletiva, ela precisa ser demonstrada qual é o valor que importa para cada uma das parcerias. Com relação ao aluguel, que o Heitor colocou, que de manhã foi dito que ele está no custo indireto, mas nós entendemos que aluguel faz parte da prestação de serviço. Então, ele é um custo ligado diretamente à prestação de serviço. Então, por isso que na portaria ele foi considerado como custo direto do serviço, ok? E ele é sempre um valor acrescentado ao preço que nós determinamos de repasse. Então, ele não faz parte do repasse normal. Ele é um valor acrescentado de acordo com a necessidade que se paga de cada locação. Ok? Sim. Com relação... Isso, é do João, me perdoe. O Fernando?
Então, os serviços que tinham vencimento dia 31 de março, dia 31 de março, nós tínhamos 240 serviços em chamamento público para dia 30/4. Tanto as nossas SAS, que já foi dito que tem bastante atribuições, bastante tarefas às vezes ao mesmo tempo, quanto a capacidade operacional da própria secretaria, também não tínhamos as condições ideais para poder validar todos esses certames, e é novo, vão e voltam diversas vezes, né, por questões às vezes como essas que foram levantadas hoje. Nós dividimos em blocos. Então nós fizemos a homologação de 70 dessas parcerias no mês de março, e as demais nós prorrogamos excepcionalmente, porque tinha condição legal para isso. Nós prorrogamos, portanto todos estão válidos, né? Tem uma parte, por uma questão orçamentária, que só foi possível prorrogar até o mês 10, mas a proposta é prorrogar por 12 meses, então todos irão para o ano que vem, e os que tinham condições nesse momento já foram prorrogados, então não há a conversa de que nenhum serviço desse esteja em estudo de fechamento, é questão puramente administrativa. Eles já foram encaminhados os novos certames, e nós estaremos, a partir de maio, cada mês homologando um bloco desses serviços. Estamos pensando, não fizemos agora em abril, porque a gente está estudando o jeito de fazer o menos burocrático possível, que haja o mínimo de tramitação, porque agora nós temos dois problemas, e não é uma questão pessoal das SMARs. Nós temos processos que estão no sistema eletrônico e nós temos processos que estão no sistema antigo de papel. E aí, normal, isso era fácil quando era papel, para não ter erro com vigência, a gente tramitava sempre os dois juntos. Hoje não é possível, o eletrônico não entra, ou o físico não entra na máquina. Então nós estamos pensando de uma forma que a gente possa agilizar e não causar nenhum problema. Com relação àqueles serviços que vão ser trocados à organização, a gente pensa, né, que temos que avisar com no mínimo 30 dias de antecedência, porque agora nós prorrogamos por um ano, embora o termo assinado de prorrogação diz que a gente vai trocar a qualquer tempo, mas a gente tem a cautela de que, para aquelas que vão ser trocadas, a gente vai estabelecer um tempo que não haja prejuízo nenhum para a mudança de organização de um serviço para o outro. Agora, aquelas que são continuidade, a gente pode fazer a qualquer tempo, porque é simplesmente a troca do contrato, né, do instrumental, não causa nenhum problema para a continuidade da prestação de serviço. Mais um? Essas pessoas? Mais 5 perguntas, por favor. Sou Mabel, da EB, e uma das capacitações que tivemos lá na SAS é que, assim, tudo que se fosse colocar, você queria colocar alguma coisa, teria que ser no plano de trabalho, para que depois isso fosse contemplado, né, no decorrer da parceria. E eu coloquei no plano de trabalho as taxas bancárias, tá? Isso não foi na audiência, na sessão pública, isso não foi questionado de forma alguma. Aí, agora, na minha conciliação bancária, eu tenho que apontar que está saindo essa taxa bancária. Está lá, 9,70, 9,70. Mas eu não posso colocar isso demonstrando no DEAFIN, que as taxas não são aceitas. Né? Então, eu queria ver a validade da questão do plano de trabalho quando a gente foi também orientado a isso. Tudo que vocês vão fazer, coloquem no plano de trabalho. Né? E nós colocamos. E isso não está sendo muito contemplado, né? Na parceria. Né? A minha outra questão é em relação aos atrasos. Né? No meu projeto teve atrasos de janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, como que ficam essas DEAFINs? As conciliações bancárias estão muito confusas, tá? Porque nós tivemos atrasos em 3 repasses. Né? Então, como que fica a prestação de...
não é prestação de contas, mas enfim, como fica a minha conciliação bancária, a DEAFIN, nessa questão? Marisa, trabalho na Associação Palotina. Primeiramente, uma observação em relação à explicação referente a custo indireto. Uma coisa é o entendimento e a explicação que nós recebemos, outra coisa é o que está disposto no parágrafo 3º do artigo 41, no qual mesmo dispõe que, nas hipóteses em que as despesas citadas no parágrafo 2º deste artigo 41 caracterizam-se como despesas diretamente atribuídas ao objeto da parceria, tais despesas serão consideradas custos diretos. Portanto, ressaltando aquilo que os colegas anteriormente falaram, é custo direto porque trata-se de um custo da parceria e não da organização, que ela não teria essa despesa se ela não tivesse a prestação de serviço para a prefeitura. Essa é uma observação. Minhas duas perguntas. Primeiro, é referente ao manual, lá no item 11, que diz, 11.5, valor da remuneração demonstrativo de acordo com o piso da convenção. Ou seja, a organização ela deve seguir aquilo que a convenção acordou em assembleia com seus associados. Pois bem, existem outros acordos convencionais em assembleia que a prefeitura não remunera a organização. Um exemplo disso é o ticket de alimentação, que nós temos plano odontológico. Esse não é um custo da organização. A organização está prestando um serviço ao ente público que tem por obrigação de fazê-lo. Não o faz, as organizações o faz e ainda são oneradas com um custo que não é delas. Isso não está disposto na lei. A lei não diz que as organizações parceiras não podem remunerar com subvenção pública este custo. Isso é uma determinação de vocês. Por quê? Porque não é o custo das organizações. A outra questão diz respeito ao item 11.9, em que trata da demissão sem justa causa. Aviso prévio e indenizado. Está disposto no item 11.9 que as organizações não podem fazer uma demissão, pagar o aviso prévio. Mas as organizações, quando o fazem, elas sabem por que estão fazendo e quais as complicações que terão lá na sua base, na prestação do seu serviço, caso ela não faça esse aviso prévio indenizado. Então é importante a gente observar essas questões. Acho que deu mais uma. Aqui novamente. Eu tenho duas perguntas e um repúdio. Com relação à assessoria jurídica, se eu não me engano, no decreto 57, no artigo 41 ou 46, não falei memória, fechei o notebook ali, fala-se que pode ter a assessoria jurídica, né, dentro do serviço. Só que a nossa organização colocou isso no plano de trabalho e a assessoria jurídica foi negada. Então, pergunto se pode ou não pode. De acordo com o decreto, de acordo com o marco regulatório, pode. Na portaria, realmente não faz uma referência. É até curioso isso. No decreto municipal faz referência. E no marco regulatório também faz referência sobre assessoria jurídica. Então, aí, pergunto. A outra questão é sobre... Respondemos em parte a questão do boleto. Fico feliz, solto até morteiro aqui, em saber que vai ser aceito o boleto na questão, inclusive boleto emitido, que são pagos no Banco do Brasil, na questão do pagamento de título. Mas tem a questão do TED, que em algumas situações a gente é obrigado a pagar o TED. A princípio, lá no marco regulatório, a gente não teria que fazer. Nós somos obrigados a abrir uma conta no banco público, no caso,
teoricamente, o Banco do Brasil, justamente para não ter custos, né, de taxas e tudo mais. E como essa outra pergunta não foi respondida, como que vai ficar essa questão da taxa? Nós vamos poder incluir isso na nossa prestação e isso ser incluso na verba? Eu não acho isso, sinceramente, eu não acho isso bom. Seria melhor que a gente fosse isento, porque isso vai influenciar a nossa verba no valor final. Mas nós não temos outro caminho, porque senão a organização vai ter que pagar esse TED. E aí eu passo essa questão também para a mesa, para que possa responder, por gentileza. E meu repúdio vai com relação ao que foi falado muito, acho que tristemente, na questão do corte da verba de janeiro. Né? Só para relembrar, no dia 15 de dezembro, acho que dia 15, dia 14 de dezembro, foi colocado em diário oficial aquela nota, eu considero muito infeliz, na questão do corte da alimentação, pedagógico, né, de janeiro, oficineiros e outras despesas, e ainda decretando que no dia seguinte, os CEDESPs, né, teriam que dar férias coletivas, né? Eu lembro que eu quase tive um troço, porque não tinha como, a gente tem situações legais para lidar, não se dá férias coletivas no dia seguinte, não existe isso. Eu acho que nenhum CEDESP seguiu isso, não tinha condições de seguir, obviamente. Mas, na questão do planejamento, nós fizemos o planejamento desde o início do semestre, nós fomos obrigados a fazer um planejamento, contamos com essa verba, aí chega no dia 15 de dezembro, hoje nós já gastamos, já estamos negativos, já contando com o valor de janeiro, aí ocorre esse corte. Né? E isso é muito infeliz, né? E sem a possibilidade segundo a fala da mesa, sem a possibilidade de retroagir isso. Né? Eu acho isso muito complicado, muito infeliz realmente, né? E está aqui o meu repúdio, tá ok? Obrigado. Eu vou pedir ao presidente da mesa, são 10 minutos. Judicializando, é uma questão de contrato. Não, é uma outra questão. A mesa teve o posicionamento de judicializar a nossa relação. Eu preciso falar. Não é judicializar a relação. Não é judicializar. Maria Mota. Isso mesmo, colocou a organização. Tem uma proposta aqui da Cecília. Horrorosa a posição dessa Tem uma proposta aqui da Cecília, eu acho que a Mabel, ensinando a ONG Marisa, e meteu o pau no o Geraldo precisam ser consultados, porque a proposta ao invés de usarmos esse tempo que nos resta para a resposta, abrirmos a fala dela nesse momento. Quem está de acordo com isso? As pessoas que perguntaram estão de acordo com isso? Gente. Eu estou. Ok, então vamos proceder. Também achei muito grande. A gente tem esse canal de comunicação depois. Eu tenho que respeitar o contrato. Vamos partir para as respostas? Eu também acho. Eu também. Fala no microfone. Oficializou a nossa relação com as organizações. Muito bem. Não. A gente precisa ter um espaço para poder, pelo menos, falar alguma coisa. Vamos deixar responder as perguntas, se ainda tivermos tempo, a gente abre esse espaço. Eu prometo que minhas considerações finais vão ter 10 segundos para abrir esse espaço. Olha, com relação a... Vieram aqui duas perguntas das taxas bancárias e do TED, como ele disse que ficou sem a devida resposta. Realmente são, primeiro, que legalmente a gente não poderia pagar taxas, né? Esta é uma questão legal. Como existe esse problema com o Banco do Brasil, com relação às contas, a nossa posição nesse momento é que a gente vai buscar ver se há alguma solução para o reconhecimento dessas taxas bancárias, ok? A princípio, a legislação não permite o pagamento de taxas, mas
a gente entende que o problema está recorrente em todos os lugares que tem dificuldade com o Banco do Brasil, então a gente nos compromete a estarmos estudando e darmos uma devolutiva com relação a esses tetos. Com relação àqueles os ganhos com os acordos coletivos, nós já conversamos com os FAS, ou pelo menos um, eu me lembro de termos solicitado isso. São eventos novos, né? A gente sabe disso, a cada acordo coletivo tem alguns eventos novos e que não estão dimensionado o custo. Saiu que eles têm direito ao plano odontológico, mas nós lemos a convenção e nos deu a entender que não é unânime, terá que ser uma adesão do trabalhador. E quanto é isso? Quanto custa isso? Então nós pedimos para que o FAS, um deles, eu me lembro que estava em uma reunião, em que nós solicitamos quanto será esse custo, para que a gente possa estudar a incorporação desse custo, porque nós não há um direito, não é um direito que a gente não reconhece, mas não há um custo. O ticket também é um custo que a gente vem discutindo com a Secretaria. Qual é a forma que poderíamos arcar, porque não adianta simplesmente dizer que pode reconhecer mais uma despesa no custo sem aumentá-lo, senão realmente a gente estaria provocando cada vez mais a precarização do próprio recurso. Porque se não aumenta o recurso repassado, não adianta a gente aportar outras despesas ao mesmo bolso, ok? Com relação ao atraso dos pagamentos e os documentos dos ajustes desses primeiros meses. Nós orientamos todas as SAS que, enquanto não tivesse ocorrido os pagamentos corretamente, que a DEAFIN não fosse elaborada. Esta foi a orientação dada por nós, que nenhuma DEAFIN fosse feita. Eu já expliquei agora de manhã as primeiras falas, que não teria sentido a gente fazer movimentação se eu não receber o recurso. Então a DEAFIN, nós dissemos que deveria ficar protelada até que se fizesse o repasse. Porém, a conciliação não está presa, esta a questão, não é o fluxo do dinheiro, né? O recebi, gastei, o saldo. É o fluxo do caixa. E o caixa foi movimentado. De uma forma ou de outra, esse dinheiro foi aportado para que as despesas do mês que não teve os repasses pudessem ter sido pudessem ter sido realizadas. Então, por isso que foi orientado que a conciliação nós não teríamos necessidade de abrir mão de ser feita. É óbvio que quem não recebeu em janeiro não teve repasse na conciliação. Em fevereiro vai aparecer 2 repasses. E na conciliação, como já explicamos, não necessariamente o saldo precisa ser o saldo da DEAFIN. Precisa explicar qual é a diferença e nós já temos uma proposta de fazermos uma alteração na conciliação, uma alteração simples, mas que é possível reconhecer esse tipo de problema que ocorreu como no mês de janeiro e de fevereiro. Quanto ao aviso prévio indenizável, a doutora Daniele vai dar a explicação. Em relação ao aviso prévio indenizado, estamos também nos debruçando a respeito de estudar essa possibilidade e eu me comprometo a estudar profundamente a questão para revisão do nosso manual e até alteração da redação da portaria se for necessário, porque atualmente não é permitido, mas realmente eu fui convencida que ela é necessário, né? A Rosane me explicou que realmente a gente tem que contemplar esse gasto e caso seja necessário nós vamos alterar a redação para isso. Os custos indiretos têm uma série de exigências no artigo 69 da portaria, então mesmo aqueles previstos no decreto municipal, como citaram o assessor jurídico, na prática, o supervisor técnico da parceria, o gestor, ele vai ter que analisar se os requisitos do artigo 69 estão ou não preenchidos.
Ou seja, aquele gasto é essencial para a parceria? Mesmo o decreto e a lei federal, eles exigem essa comprovação da necessidade do gasto para a parceria. Então não é porque está escrito que pode pagar assessor jurídico que nós devemos admitir. Tem que ter essa análise caso a caso do quanto aquele assessor jurídico é essencial ou não ao serviço. Se é um NPJ, não tem como. Sim, mas não estou questionando, não estou falando do rateio. Mesmo o rateio, a parcela para aquela parceria, o supervisor técnico pode entender que não é essencial para o serviço e pode recusar. Mas você está no plano, entendeu? Porque tem uma série de requisitos. O próprio Miroski fala que somente serão admitidos custos indiretos necessários à parceria. Então tem que ter essa justificativa da essencialidade do gasto para que ela seja admitida. Tá? Eles aprovaram o plano sem ler. Acho que só isso. Concluímos? Pessoal, passar umas considerações finais. Eu recebi por conta do horário, eu recebi aqui uma sugestão que seja compartilhada com todas as organizações aqui presentes, em relação à normativa do Banco do Brasil, 141.2, item 2, que fala da isenção de taxa, para que vocês mencionem isso nas suas agências. Tá? Então, 4. Aqui está item 2. Item 4. Então, normativo 141.2, item 4. Ok? Essa sugestão para quem ainda não tenha feito uso desse recurso. E para encerrar aqui, como eu disse, para ficarmos dentro do prazo que foi estabelecido, a gente não tem compromisso com o erro, tá? Essa é a mensagem principal. Ninguém tem compromisso com o erro. Tudo que for levantado, discutido, debatido, vai ser revisto e esse é o objetivo desse encontro. A gente quer e nós estamos dialogando, nós queremos e estamos dialogando e vamos estudar outros formatos de encontro para intensificar mais ainda essa comunicação. E nós contamos e precisamos de vocês para poder evoluir, para poder alcançar as conquistas aí que vão criar um ambiente de trabalho que realmente reflita esse nosso foco no usuário, tá? Então, eu queria agradecer a todos os envolvidos na organização, na concepção desse evento, na realização, a participação de vocês, o tempo de vocês é precioso e esse é só um primeiro encontro de muitos. Muito obrigado. Aqui não sabe, eu estou falando, não abriu a boca. Eu vou